Agora vamos lá, a gente vai iniciar essa conversa aberta com Júlio de Carvalho, urologista, um grande médico aí que eu conheço há muitos anos, teve uma grande atuação na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, também na Santa Casa, e agora está atuando mais no seu consultório. Não é verdade, Júlio? Júlio, fala um pouquinho. Além do consultório, estou na coordenação do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, né, Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Então, a gente está envolvido com a Sociedade Brasileira. Então, você realmente tem muitas informações para nos oferecer nessa noite. E, além disso, você tem livros a respeito de HPV. Então, realmente, é uma pessoa que domina o assunto, um médico que domina o tema. Vamos lá, então. HPV, né, é uma das doenças mais frequentes e preocupantes em termos de transmissão sexual, atualmente. E eu queria que você dissesse, para a gente iniciar aqui, Júlio, como identificar, como é possível identificar o HPV? Tanto em homem como mulher, né, o HPV, a grande maioria dos casos, ele não tem sintoma, né, porque ele pode se apresentar como verrugas em alguma região do corpo, né, pode ser na região do genital masculino, genital feminino, pode ser na boca, no ânus, e isso em 20% dos casos, né? Em 80% dos casos, a pessoa tem infecção pelo HPV e não sabe que tem, porque são lesões microscópicas. Então, são lesões que a gente chama subclínicas, que a gente só vai conseguir confirmar realizando algum exame para poder localizar essas lesões com aparelhos com aumento, né? Com lentes de aumento, que a gente consegue localizar. Então, o grande problema é que, às vezes, a pessoa, tanto o homem como a mulher, tem HPV e não sabe que tem. Porque... E como que as pessoas devem fazer exatamente para descobrirem se tem ou não? Normalmente, existem algumas situações, né? Se a pessoa tiver dúvida, ela vai procurar alguém um profissional que realize todos os exames de IST, né? Todas as infecções. O casal, antigamente o casal procurava, né, como pré-nupcial antes de casar. Por isso que eu oriento, olha, vai ter um relacionamento novo, quer ter um relacionamento sério e que quer lá abandonar eventualmente preservativo, com cuidado para não ter filhos, é bom que os dois façam os exames, né? Ou, eventualmente, quando um paciente, homem ou mulher, vem com alguma infecção sexual, a gente pesquisa todas as infecções, né? Então, às vezes, o paciente vem com uma sífilis, vem com uma gonorreia, a gente vai pesquisar e acaba encontrando HPV. Então, o que acontece muito na prática é que um dos parceiros tem HPV, procura, a gente solicita o outro para também avaliar, e às vezes o outro também tem, mas não sabe que tem, porque está microscópico. Então, e ele acaba não se manifestando claramente. Não se manifesta visivelmente, né? Então, a gente tem 3 situações. O HPV ele pode ser clínico. Clínico é quando a pessoa enxerga a lesão, a verruga. Subclínico é quando ela não enxerga a lesão e a gente localiza com aparelhos. E o latente é quando o vírus está presente no organismo, mas não causa doença. Então, a gente não encontra lesão subclínica e não encontra lesão visível. Latente não é doença. As outras duas situações precisam de tratamento. E o HPV, quais são as consequências que ele produz quando a pessoa carrega o vírus do HPV? Então, quando a pessoa carrega o vírus e não tem sintoma nenhum, ela não tem preocupação nenhuma, mas esse vírus, silenciosamente, ele pode estar afetando o colo do útero e pode, eventualmente, levar a um tumor do colo do útero, que é a grande preocupação. No caso das mulheres. Pode ser no útero, pode ser no pênis, pode ser um câncer na garganta, pode ser um câncer na região da orofaringe também, garganta, boca, né, e ânus. Agora, quando a pessoa sabe que tem HPV, a grande preocupação é querer ficar livre disso, né? Então, o transtorno, ele não tem transtorno, assim, importante de dor, de ardor, de coceira, de secreção. Ele tem um transtorno de você saber que você tem aquela lesão. Às vezes, se você mexer muito, ela sangra. E emocionalmente, a pessoa fica muito abalada, né? Ela perde a vontade de ter relação, ela não quer ter relação com os outros com o risco de transmitir.
ela quer ficar livre dessa doença o mais rápido possível, ela não consegue conversar com ninguém sobre isso. Então, é um transtorno muito grande. Às vezes ela procura tratamento, faz um tratamento, faz outro, procura outro médico, e às vezes essa dificuldade em eliminar as lesões, por vários motivos que a gente vai falar depois, é que traz uma angústia muito grande para ela. E a preocupação de ela saber ou não se aquela lesão que ela tem pode evoluir para um tumor, né? Então, essas são as preocupações mais importantes que a gente encontra. Então, a pessoa fica muito angustiada, sabendo que tem. O ápice do HPV, então, é ele se transformar em vários tipos de câncer no corpo. No corpo. Pode ter câncer na garganta, tem pessoas famosas com câncer de garganta por fazer muito sexo oral, câncer anal, né? O mais frequente é do colo do útero, depois vem anal e garganta, que são mais frequentes. É aumentado muito pelo sexo oral que vem aumentando e aumentado também pelas relações anais. Então, isso vem facilitando muito o aumento desse tipo de câncer. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui só uma pequena pausa, só para dizer uma boa noite a todos que estão chegando, assistindo essa live conosco. Muito obrigada, Márcia Shinohara, Paula Siqueira, a Silvia Maria Gattoni aqui. Parabéns, hoje é seu aniversário, muitos anos de vida. Ela é minha sogra, preciso cumprimentá-la. Uma querida, parabéns, ela, a melhor sogra do mundo, viu? Vamos puxar um pouquinho o saquinho dela, mas ela é demais, viu? É verdade. A Tereza Souza, que está aqui conosco, a Silvia também, a Vanessa Ruiz, a Rose Costa, a Dorie Bezerra aqui, a Thaís Melli, o Einster For, o Wagner Jesus, o Van Troncos, o Paulo Seabra também, Francisco Alvarenga, muita gente aqui curtindo e acompanhando conosco essa live. Para quem ainda está chegando agora, eu estou conversando com Júlio de Carvalho, urologista, um médico maravilhoso e especialista em HPV. Ele está explicando a respeito dessa doença que, inclusive, pode ser tratada, né, e ela pode ser identificada também. Júlio, você comentou a respeito da questão do sexo oral, né? Isso é uma realidade, né? O comportamento sexual das pessoas mudou com o tempo e, obviamente, as doenças, né, elas acompanham todo esse comportamento. Você falou que a questão do HPV também, ele não existe só no colo do útero. Pela questão do sexo oral, ele passa também para a garganta, é isso. Então, as pessoas têm que ficar atentas a tudo isso. Ele pode aparecer na garganta, uma verruga na língua, uma verruga aqui embaixo da língua, no freio, às vezes na mucosa interna da boca, às vezes no lábio. Então, pode aparecer uma verruga. Esses casos, a pessoa percebe e vai procurar. Às vezes, a pessoa pode ter um incômodo na garganta, uma rouquidão, né? Aí o HPV pode estar pegando mais profundamente a laringe, corda vocal. Quando pega a corda vocal, pode dar rouquidão e, às vezes, até dificuldade em falar, né? Certo. É importante que a gente fique alerta aí, porque, afinal de contas, a questão da saúde, ela pode ser uma coisa bem holística, né? Pega em tudo, realmente, né? Vamos lá. E como existe tratamento? Tem, felizmente tem tratamento, né? A infecção pelo HPV, se a gente for avaliar todas as pessoas, né, uma porcentagem das pessoas vão entrar em contato com o HPV e não vão ser contaminadas pelo HPV. Por isso que é muito comum a gente encontrar casal em que um tem HPV e o outro não tem, porque a imunidade do outro é muito boa, né? Todo mundo espera. Tem a ver com a imunidade, então? Tem a ver puramente com a imunidade. Então, tem casais que um tem e outro não tem. Na verdade, é mais comum um só ter do que o outro ter, né? Porque o outro pode não ter infectado ou às vezes se infectou e eliminou. Mas é muito importante avaliar os dois. Aí tem o paciente, então, que não se contamina. Tem outro que se contamina, tem uma lesãozinha, ela desaparece, né? Tem outros que eles têm lesões microscópicas. Aí só vamos saber durante o exame. E tem um paciente, quando ele tem a doença, ou microscópica ou visível, que a gente consegue tratar, né? Porque a gente está sabendo que ele tem, a gente vai entrar com tratamento. Felizmente, a maioria dos pacientes ficam livres da doença com tratamento adequado, que eu vou falar daqui a pouco qual que é. Porém, uma porcentagem pequena de pacientes vão viver com a doença a vida inteira. Quem são esses pacientes? São pacientes imunodeprimidos, que eles estão fazendo quimioterapia,
que eles têm um HIV e está descompensado do HIV. Então, são pacientes que a imunidade está muito comprometida, né? Que tem doenças graves, como lúpus, numa fase muito avançada, que tem que tomar corticoides, a imunidade está muito baixa e ele acaba mantendo o HPV. A gente vai fazer higiene nesses pacientes, né? Então, tem pacientes que eu tenho que tem HIV positivo e que a gente faz o tratamento e ele vai apresentar uma recidiva depois de uns 2 anos, 3 anos, porque ele está equilibrado, né? Mas a imunidade dele não ajuda ele a eliminar. Agora, a grande maioria das pessoas que vem procurar é porque teve algum errinho durante o tratamento e que a gente tem que corrigir e a gente consegue ajudá-la a ficar livre dessa doença. Júlio, você estava falando aí, vou falar depois, mas vamos falar agora. Como é que é esse tratamento do HPV? Como é que ele se dá? Então, tá. Então, no HPV, a gente existe... A primeira coisa que você fala é que você quer eliminar a lesão que você está encontrando, né? Então, a pessoa vem com as verrugas e ela tem que ser eliminada. O grande problema é que as pessoas acabam eliminando as verrugas que vêm e não eliminam as verrugas microscópicas, né? E, então, eu divido o tratamento em 3 etapas, né? A primeira etapa consiste em a gente avaliar as lesões visíveis e microscópicas. Então, com o aparelho que a gente chama videogenitoscópio, que é o mesmo que o colposcópio usado normalmente, ele tem uns 5 aumentos, a gente vai avaliar todas as regiões, né? Com o aparelho para localizar lesões visíveis e microscópicas. Que regiões que são essas? Vamos supor, a região genital, tanto masculina como feminina. Pênis, escroto, na mulher a vulva, vagina, colo do útero. Além disso, nos 2, nós vamos avaliar uretra, região da pube, que é a parte superior do abdômen, a região inguinal bilateral, períneo, a pessoa sobe a mesa, a gente vai ver o períneo, a região perianal e canal anal. Então, se a gente não avaliar todas as regiões, vão sobrar lesões em alguma região que ela pode voltar. Então, isso é muito comum. A pessoa veio por quê? Não localizaram as lesões microscópicas e não avaliaram todas as regiões. Então, esse é o primeiro passo no tratamento. Então, quando a pessoa vem, a gente vai realizar esse exame, vai localizar e eliminar todas as lesões. Você pode eliminar de várias maneiras. Tem gente que usa ácido, tem gente que usa eletrocautério. Eu, particularmente, uso laser, porque o laser ele dá para você fazer com pouca agressão em muitas regiões, né, e sem cicatriz, né? A segunda, se ficar nisso, pode voltar. Por quê? Então, nós temos que ter a segunda etapa do tratamento, é tirar fator que está favorecendo o HPV. Se você eliminar todas as lesões, mas não tirar os fatores, seria o quê? Na mulher, corrimento, na mulher, uso de corticoide, né? Raspagem de pelos, que você facilita com o micocórdia a persistência do HPV. Nos homens, é a fimose, aquele excesso de pele com inflamação e uso de corticoide. Então, se a gente não retirar esses fatores, o HPV vai persistir e vai retornar. E a terceira etapa é entrar com o tratamento imunológico. E o tratamento imunológico ele consiste com cremes ou injeções ou medicações orais, que vai depender de cada caso. Então, quando o paciente vem, geralmente tem furo nas 3 etapas, né? Esse paciente não foi avaliado em todas as regiões, não eliminaram todas as lesões microscópicas, não retiraram fatores e não entraram com o tratamento imunológico. Então, é muito comum isso. Quando a gente faz um protocolo, você seguindo isso, dificilmente você fura. E dificilmente o paciente vai ficar livre da doença. Quanto tempo demora um tratamento, basicamente? A primeira etapa é feita no mesmo dia da consulta. O paciente vem, tanto homem como mulher, a gente vai avaliar e vai eliminar todas as lesões naquele momento. A maioria dá para fazer isso. Você não precisa fazer exames laboratoriais especificamente para isso. Lá. Você consegue fazer dentro da clínica mesmo. Isso. Ela chegou, nós vamos avaliar. Grande maioria das vezes, a gente realiza e vai eliminando as lesões, elimina todas, avalia todas as regiões. A primeira etapa está feita. Né? Certo. E a segunda etapa? A segunda etapa é orientar. Não usar corticoide, não fazer raspagem de pelo. A gente vai falar, dá o telefone para a pessoa para entrar em contato com a gente. Às vezes ela usa remédio sem saber o que é e tem corticoide. Né? E corrigir. Se ela tem um corrimento, uma outra infecção, a gente trata. Se ele tem uma fimose, a gente corrige. Essa é a segunda etapa. Isso tudo é feito no primeiro dia. Então, tem pacientes que vêm de fora de São Paulo que ele vem já preparado para fazer a primeira etapa, já opera a fimose,
já orienta o que tem que fazer e ele vai embora para a cidade dele com a receita do tratamento imunológico, né? O tratamento imunológico ele demora 2 meses, né? Então, a gente vai orientar o tratamento por 2 meses. Então, a primeira e segunda etapa pode ser feita imediatamente, né? E a terceira etapa vai durar 2 meses. Nesse período, a gente vai avaliando, à medida que ele apresenta ou ela apresenta alguma recidiva, a gente vai eliminando a lesão. Às vezes apresenta 1, 2, 3 vezes, a gente já elimina a lesão durante o tratamento imunológico. No final do tratamento imunológico, a gente repete o exame para ver se persiste alguma coisa. Então, esse ciclo de 2 meses, às vezes precisa fazer uma vez resolve, na maioria dos casos, às vezes precisa de 2 vezes, né? Então, depende muito de cada caso, da situação de cada um. Certo. Júlia, eu quero cumprimentar aqui as pessoas que estão acompanhando essa entrevista, que é a Andressa Ferreira, também a Suarez Romano. A Suarez Romano, tudo bem? A Tayana Mendes, o Samu Moraes, a Dra Maria, a Lima Jude, é isso? O Rodrigues Costa, o Júnior, a Flávia, também a Bebordon, é muita gente acompanhando, obrigada a todos que estão aqui. Júlio, essa doença ela é muito silenciosa, como você mesmo mencionou aqui no início dessa entrevista. Depois que a pessoa ela fez o tratamento, que ela descobriu e fez o tratamento, pergunto a você, ela fica ainda portadora do vírus do HPV ou não? Ela consegue se livrar? Como fica a situação dessa pessoa? Sendo mulher, homem, enfim. Essa pergunta é importante, né? Porque todo mundo quer ficar livre do vírus, né? Todo mundo quer ficar livre do vírus. Então, do vírus, grande parte vai ficar livre, uma parte não vai ficar livre, o vírus vai ficar lá adormecido ou latente. Então, a gente considera doença quando a pessoa ela tem lesão visível ou lesão microscópica, e se em algum exame a gente conseguir, no raspado de captura híbrida ou de PCR, em alguma região, der positivo ao HPV, significa que existe DNA do HPV. Então, existe alguma coisa do vírus por ali. Mas se a pessoa não tem lesão nenhuma com o exame de videogenitoscopia, a gente considera que essa pessoa está na fase latente, ou seja, ela tem um vírus, esse vírus não está transmitindo, não é doença e não precisa de tratamento. Então, a grande maioria dos pacientes, eu não me preocupo em identificar o vírus, ficar raspando toda a região. A gente vai avaliar, localizar a lesão, eliminar, fazer o exame de controle e essa pessoa está livre. Se ela quiser ficar fazendo o exame à torta à direita para procurar se tem um vírus, esse não tem significado nenhum, porque você vai ter que fazer em muitas regiões. E às vezes pode dar negativo e ele pode estar latente, às vezes, entendeu? Então, não tem significado em saber se ele está latente. Então, eu sempre falo, não se preocupe com o vírus, vamos preocupar com o que ele está causando. Nós temos inúmeros vírus, bactérias no nosso corpo, milhões, e que eles não estão causando nada, eles estão em equilíbrio. Se ocorrer um desequilíbrio, eles começam a proliferar. E a mesma coisa pode acontecer com o HPV. Né? Então, ele estando na forma latente, não dando doença, a gente considera a cura. Certo. Júlio, eu tenho aqui 2 perguntas do Silva Teuzin. Ele comenta aqui, eu tenho HPV há 2 anos e agora estão diminuindo os sintomas. Posso me curar? É isso? Tem uma outra pergunta também do San Elisa, 81, e diz assim, o uso de imunossupressores facilita o aparecimento de HPV? Você pode responder essas 2 perguntas, Júlio? Então, esse rapaz que tem a lesão há muito tempo, agora está subindo um pouco, você vê que ele tem o HPV há muito tempo. Com certeza, ele tem algum dos fatores que eu te falei ali. Com certeza não eliminaram todas as lesões, não, se ele tiver ouvido ele vai saber disso, não avaliaram todas as regiões, tem HPV escondido por ali, que a hora que cauterizam, alguém cauterizou, sobrou alguma coisa microscópica, vai voltar. Não eliminaram fatores, então algum furo desse. Com certeza que ele pode ser curado, ele está no grupo de que pode ser tratado e ele vai eliminar isso. Não vejo, não tive... É super eliminável, isso com certeza. Dificilmente a gente vê algum caso, difícil a gente ter algum caso em que ele fica, a gente percebe quando ele tem alguma doença que compromete, mas em geral, muito difícil. Eu não vejo
Não vejo motivo para ele não ficar livre disso. Então, se ele seguir direitinho o que tem que ser feito, ele vai ficar livre das doenças causadas pelo HPV. Não queira ficar livre do vírus. Aí ele vai ter que pedir para Deus, vai pedir para todo mundo. O vírus pode ficar lá, como pode não ficar. Eu nem quero que não importa para gente. Em relação à imunossupressão, é muito interessante, porque depende do grau de imunossupressão, né? Então, a gente tem pacientes que têm uma certa imunossupressão por algum problema, por exemplo, pacientes transplantados, que tomam imunossupressor para não ter para manter o transplante. E eles podem ter verrugas na região do corpo, mas não tem a incidência alta de HPV como a gente esperaria, né? Então, não tem, né? Então, a maioria dos pacientes. Então, tem muitos pacientes que são imunossuprimidos de alguma maneira, então é equilíbrio, não tem nada. Porém, alguns pacientes em especial, essas imunossupressões vão dar um prejuízo para ele e pode, nesse prejuízo, surgir várias doenças. Uma delas é o HPV. E aí, se surgir, a gente vai tratar. É importante lembrar que sempre que se baixa a imunidade em qualquer tratamento, é importante ficar de olho para verificar se não surgem vários problemas, e é exatamente por isso que o acompanhamento médico é necessário, né, Júlio? Agora, tem uma outra pergunta aqui da Tayane Nemins, que fala, após o contato com o vírus, quanto tempo para aparecer as verrugas? Então, esse tempo é muito variado, né? Então, se você for ver na literatura, ele fala em 3 semanas a 8 meses. Então, ele já é variado na literatura. Então, não tem estudo nenhum mostrando o período. Tem casos que eu pego de mulheres que ficaram viúvas, já passaram da menopausa e, de repente, por alterações hormonais, naquela fase da mulher em que ela começa a ter baixa de hormônios, a vagina fica mais ressecada, elas começam a apresentar HPV. Então, anos depois, né? E aí ficam muito angustiadas, porque faz tempo que elas não têm relação, como que apareceu aquilo? Ficam envergonhadas pela idade delas. E acabam nem procurando. E aí vem mais aos médicos. Tempo. Aí acabam procurando, porque apareceu aquela lesão, e nós falamos, não, isso é comum por causa da idade, né? Caiu a tua fase hormonal, a região genital fica mais ressecada, mais cheia de microcortes, tua imunidade caiu. Então, isso mostra que o tempo é muito variado, né? Tem pacientes que demoram, às vezes, anos para poder desenvolver a lesão, às vezes fica microscópica, ele fica uma forma latente depois. Então, não dá para saber há quanto tempo em cada pessoa. É muito comum o casal, às vezes, vem brigado, querendo saber quem pegou, quem passou de quem para quem, né? Aí a pergunta que eu faço é simples, né? Vocês estão há quanto tempo juntos, né? Vocês, quando começaram a estar juntos, já tinham relação com outras pessoas? Já? Então, não vai ser possível saber. Um de vocês pode ter pego, pode ter passado por outro. Se hoje uma pessoa tem, vamos supor que a mulher tem e acha que o marido que passou para ela. A gente vai fazer o exame no marido e ele não tem nada. Então, a culpa é dela? Não, ele pode ter pego, pode ter transmitido para ela e ele pode ter eliminado espontaneamente. Essa é uma primeira historinha. Nós podemos ter 300 historinhas. Tudo pode acontecer. Então, nós não vamos saber nunca há quanto tempo pegou, quem pegou primeiro, quem passou para quem. Isso é impossível saber. É por isso que hoje em dia foi criada, aliás, hoje em dia não, já faz um bom tempo aí que já existe a vacina do HPV. Júlio, fala um pouquinho da vacina. Então, a vacina que existe, né, que é fornecida gratuitamente, né, pelo SUS, uma vacina que ela abrange 4 tipos virais, né? Os 2 tipos mais comuns relacionados com câncer e os 2 tipos mais comuns relacionados com verrugas. E ela é fornecida gratuitamente para meninos e para meninas, até mais ou menos 14, 15 anos de idade, né? Infelizmente, essa aceitação não está muito grande. Ela está sobrando vacina nos postos de saúde para o HPV para a criançada, né? E nós estamos numa fase que a gente está vendo que o pessoal tem vacinado muito menos, né? Isso em relação a tudo, não em relação ao HPV. E essa vacina, ela funciona muito bem, né? Ela tem uma proteção de acima de 90%, né? E ela funciona muito bem. Porém, nós temos mais de 200 tipos virais, né? E aí já estão surgindo outras vacinas. Está surgindo a vacina nonavalente, que ela vai proteger contra 9 tipos de HPV mais frequentes, né? Então, e a gente sempre orienta, vale a pena tomar a vacina
Então, a gente dá a vacina em crianças por prevenção, para impedir que essa pessoa tenha. E se por acaso a pessoa teve HPV e não tomou a vacina, a gente também entra com a vacina para essa pessoa, tanto homem como mulher, com o objetivo de que nos estudos mostram que as pessoas que têm HPV, uma porcentagem pequena, pode se beneficiar com esses anticorpos. Mesmo sendo uma pessoa adulta, você diz, uma pessoa adulta com HPV. Então, não é porque a vacina vai tratar ela, a vacina não é terapêutica. Mas a vacina, você realizando o tratamento correto, ela pode te ajudar a diminuir essas recidivas e a pessoa ficar livre da doença um pouco mais rápido. Então, a gente sempre orienta para a pessoa que nós vamos fazer o tratamento, se ela puder, tome a vacina se ela não tomou, porque ela vai, eventualmente, nós não sabemos em quem, mas pode ajudar alguém a diminuir a chance de voltar. Então, é um pacote que a gente faz para tentar com que a pessoa fique livre o mais rápido possível dessa doença, né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui, também do Silva Teuzin, ele pergunta, eu fazendo os exames, eu não tenho verrugas, eu não tendo verrugas, eu posso ter relações sem preservativos? Então, ele pode não ter verrugas visíveis, né? Ele pode ter lesões microscópicas, né? Então, eu aconselho ele que faça o exame de videogenitoscopia para avaliar todas as regiões. Isso é muito comum. Eu, quando dou aula, alguma coisa, né, assim, de repente, um aluno ou outro, uma pessoa outra vez me pergunta, eu estou falando disso, olha, se autoexamine. Aí, às vezes, vem pacientes, vem alunos, né, que eles têm uma verruga que já tem até SIC, RG, CPF, verruga antiga, muito tempo já. E a verruga de estimação. Eu falei, sim, mas está há muito tempo. Sim, vamos ver, ó, é HPV. Tem que ficar de olho, né? Aquela verruguinha aí, acha que aquilo é normal para ela, né? Isso é muito comum também acontecer. E a hora que a gente chama atenção, a pessoa acaba se autoexaminando e às vezes encontra. Certo. E vamos lá, agora a gente vai para as ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Quais são as mais comuns? Então, as mais comuns é o HPV, né? E a infecção que dá por gonorreia e clamídia, né? Que a gente tem, tanto no homem como na mulher, o que preocupa muito a gente. O HIV tem um índice também alto, mas não tão alto como essas infecções, felizmente. O HIV é o mais grave que a gente tem hoje, a gente consegue até controlar com as medicações, com os coquetéis, mas a gente tem muita infecção silenciosa, por isso IST, infecções sexualmente transmissíveis, que a mulher não sabe e que o homem não sabe, eles estão carregando ali o gonococo, estão carregando a clamídia na uretra, né? Na vagina, às vezes na boca, às vezes no ânus, e isso acaba não dando sintomas para uns e dando sintoma para outros, né? Mas quais são os pequenos sintomas, os mais comuns que a gente pode detectar da gonorreia e da clamídia? No homem, a gonorreia, ela costuma dar um ardor muito importante, né? E no homem mesmo, a clamídia dá uma secreção esbranquiçada, mas não dá ardor muito grande. A gonorreia o homem não aguenta, ele vai ter que procurar urgente. A clamídia, às vezes, ele fica com aquela secreçãozinha e para ele não incomodar muito, ele acaba deixando. Esse é o sintoma importante no homem. Na mulher, secreção na região do pênis. Da uretra. Da uretra. Pelo canal da urina. Na mulher, 80% das mulheres não tem sintoma nenhum, não sente nada, não tem corrimento, não tem cheiro, não tem coceira. Só que esses dois bichinhos estão lá dentro, alterando a trompa e podendo levar à obstrução, que é a infertilidade. Em alguns casos, as mulheres têm uma infecção, pode evoluir para uma infecção grave, chegando até o abdômen agudo, né? Aquelas infecções graves por clamídia ou por gonorreia. Mas a maioria das vezes, elas são silenciosas. Então, às vezes, é um rapaz, eu saí com uma moça e aí peguei gonorreia, mas aí você vai falar com ela, não sente nada. Mas você fala assim, vamos fazer os exames nela, e ela tem, né? Então, isso pode acontecer. Então, já peguei casos de... Hoje, o que preocupa muito a gente são essas infecções silenciosas, porque às vezes vem um rapaz que ele pegou uma gonorreia, mas ele falou, olha, eu transei com preservativo, só tirei para terminar o sexo oral, sem preservativo. Ela fez um sexo oral, ela tinha gonorreia na garganta e passou na uretra dele. Entendeu? Certo. Então, a gente está tendo casos de infecções na garganta sem sintomas. Às vezes, vem homem... É importante observar, né?
porque Vem homem e mulher todo com esse queixa. comportamento, ele mudou, né? O comportamento sexual das Muito, pessoas. muito. Às vezes o pessoal vem queixa, doutor, acho que eu estou com HPV na garganta. A gente vai avaliar a garganta, avalia a boca, a gente avalia a corda vocal, não acha nada. Vê uma irritaçãozinha boba lá, colhe o material, gonorreia, clamídia, ureaplasma, micoplasma, são os bichinhos que estão envolvidos nessa região. Você Então, falou um é muito... pouquinho da gonorreia, fala um pouquinho dos sintomas da clamídia. A clamídia, o sintoma no homem é uma secreção, mas não dá odor muito importante. É uma secreção clarinha e que não dá odor. Às vezes o indivíduo só tem secreção, mas não tem incômodo. Mas ele percebe que está molhando a cueca dele, né? E na mulher, raramente dá sintoma. Não tem sintoma. Dificilmente. Ou ela vai perceber quando ela vai tentar ter filhos e percebe que está infértil, que tem uma obstrução da trompa, ou ela vai ter uma infecção muito grave, né? Que seria aquela peritonite que pode dar, que são poucos os casos, ou ela vai descobrir porque o parceiro falou, ou porque ela foi fazer uns exames de rotina para avaliar se tinha alguma infecção sexualmente transmissível. E ela só vai saber se a gente pesquisar especificamente esses bichinhos. Se você não pesquisar, você não vai achar nada. Certo, e a pessoa pode estar lá carregando esses vírus. É importante fazer os exames aí, semestralmente ou anualmente, mas cada um procurar, né, os seus médicos. Inclusive, Júlio, os homens, eles acabam negligenciando um pouco mais esses cuidados da saúde, não é verdade? Verdade. Fala um pouco sobre isso, porque você, inclusive, já dirigiu, inclusive, coordenou, ajudou a coordenar um departamento dentro da Secretaria Municipal da Saúde. Quando eu trabalhava na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, eu me lembro disso, uma área que ela tinha todo um olhar específico para a saúde do homem. Inclusive, eu até coloquei na postagem dessa live a questão da saúde do homem, porque a saúde do homem também é levada para a saúde da mulher. Muitas vezes a mulher ela está mais presente no médico do que o homem. Fala um pouco disso, Júlio. Estatisticamente, isso é clássico, né? O homem, quando ele vai, dificilmente ele procura, a mulher procura mais. A mulher, quando vai, só o fato de a mulher ir no ginecologista com frequência, ela já está fazendo exame, geralmente os ginecologistas procuram. O homem começa a ir no urologista, você teve um problema, ou a partir dos 40 anos, né? E grande parte nem a partir dos 40 anos vão para poder falar sobre a próstata, né? Então, a procura é muito menor mesmo, né? Porque o homem, ele acha que ele é o super-homem mesmo, né? Então, ele não procura, ele só vai procurar quando ele tem algum problema. Ou quando a mulher acaba levando ele. Daí, os homens, eles morrem mais cedo, por isso que as mulheres vivem mais, porque elas fazem mais exames de prevenção do que o homem, né? Então, a saúde do homem, a gente tem que se preocupar desde o câncer de próstata, desde uma infecção sexualmente transmissível, a qualidade de ereção dele, isso falando na parte urológica, né? Mas não pode esquecer a pressão arterial, a diabetes. A diabetes e hipertensão arterial, com o tempo, vão levar a perda de ereção, né? Ele sem ereção não vai ter relação sexual, a saúde sexual dele está comprometida, né? Então, de fato, a gente, mesmo ele tendo sintomas, ele demora mais a procurar o atendimento do que as mulheres. Certo. Júlio, deixa eu só fazer aqui uma paradinha no nosso bate-papo. Agradecer a Elis Rocha, de São Paulo. Elis Rocha, São Paulo, mas ela mora em Nova York, acompanha todas as lives, está adorando essa conversa que a gente está tendo também. Valéria, também, um grande abraço a você. Ela está dizendo o seguinte, que o áudio do doutor está um pouquinho baixo. Se você puder falar baixo, talvez mais perto ou um pouquinho mais próximo, talvez ajude. Eu também quero agradecer o Júlio Zonzini, que está presente, o Otávio Silva também, ao Antônio Carlos Pessotti, também que está aqui com a gente, o Silva Teuzinho, ele faz uma pergunta aqui a respeito do exame mais indicado para ver as microlesões e a peniscopia. É a peniscopia? Porque geralmente os urologistas que ele passou, eles só observam, mas falam que não é necessário. Você pode responder essa pergunta? Isso é muito comum, né? Eles olham, veem, se eles não encontram nada visível, eles não procuram lesões microscópicas. Isso é no Brasil, no mundo todo, infelizmente. E é o que acaba prejudicando, né?
O exame na mulher que é feito chama-se colposcopia, que todo mundo conhece. Sim. Colpos é uma bolsa, é a vagina. Então, o exame colposcopia, ele significa que você vai avaliar a vagina. E, na verdade, não é a vagina só que você vai ver. Então, na colposcopia, está se avaliando a vagina, o colo do útero, né, e a região da vulva. Então, é um nome que não é muito bem aplicado, porque ele não está só avaliando o colpos da vagina. Peniscopia, ele só avalia o pênis. Então, é um nome que não serve para você falar, porque você não vai avaliar só o pênis. Você tem que avaliar outras regiões. Então, na mulher como no homem, em vez de você falar colposcopia, peniscopia, a gente fala genitoscopia, que a gente vai avaliar todas as regiões genitais, a região genital, pênis, escroto, uretra, na mulher também. Então, a genitoscopia é um exame mais amplo, é um nome que você mostra que está avaliando mais regiões. Hoje a gente usa a genitoscopia, que é avaliar os genitais, ampliado. Ampliado por quê? Porque além do genital, nós vamos avaliar região anal, na região inguinal, pub, a região do períneo, né? E a região anal, que seria a anoscopia. E é aquilo que eu falei. Então, a grande maioria dos profissionais, às vezes, eles não realizam exame. Os que avaliam, eles pedem para fazer no laboratório, e quando faz um laboratório e volta, como é que você vai tratar uma lesão microscópica se você não realizou? Você tem que realizar de novo, né? Então, infelizmente, isso está acontecendo. Então, os profissionais que estão atuando, eles não estão realizando os exames. Então, o ideal é que o médico que se propõe a tratar de HPV, ele tem que examinar o paciente, ele tem que procurar as lesões, ele tem que eliminar as lesões. Eu pego exames de todo quanto é lugar, de tudo quanto é colega, laboratórios, às vezes o paciente vem e continua tendo lesão. Júlio, eu te conheço há muito tempo, eu gosto disso exatamente porque você sabe explicar sem falar naquela linguagem só de médico. Você está explicando para a gente de uma maneira muito clara. Isso é importante, é fundamental. Então, você está dizendo que a gente realmente tem que procurar fazer os exames, procurar analisar toda essa parte de saúde. A gente não pode negligenciar, é isso, né, Júlio? De jeito nenhum. Às vezes o paciente, coitado, ele está preocupado em fazer, mas ele vai no médico, como o rapaz ali falou, ele vai e o médico não pediu o exame para ele, ou não fez o exame nele. Pois é. Então, isso acontece também com mulher. Às vezes a mulher vai no ginecologista, o ginecologista não faz exame nela, ele pede no laboratório, ela vem e ele olha o exame do laboratório. O exame do laboratório foi realizado adequadamente, avaliaram todas as regiões, entendeu? Então, aí fica aquela dúvida, então fica aquilo tudo no ar. Por isso que a gente, às vezes, pega muitos casos que vêm, lá na clínica vem pacientes do Brasil inteiro. Por quê? Porque ficam angustiados e querem ter certeza se tem ou não tem. Não, e a pessoa, muitas vezes, ela quer ter, ela já tem um parceiro fixo, ela quer ter, talvez, uma relação sexual sem o preservativo, ou quer, talvez, até a busca, né, do engravidar também. Existe uma incógnita para isso, Sim. Se ela não consegue ter isso esclarecido, se ela está ou não com vírus, se ela realmente já foi tratada. Então, é algo que precisa ser avaliado. Uma situação, viu, Simone, que é muito interessante, assim, aí é o oposto. Então, com essa ideia de ficar raspando a região genital e procurando o DNA do HPV aleatoriamente, o que acontece? O médico vai lá, passa o raspadinho, deu positivo HPV, mas ele não localizou as lesões. Ele entra com algum tratamento. Que tratamento ele vai entrar se ele não sabe onde está a lesão? Nós temos que eliminar a lesão. Aí vai raspando, dá positivo, entra, vai. Bom, então tem pacientes que vêm me procurar, que eles estão raspando há anos, dá positivo, e eles continuam com a doença e estão desesperados. Aí, quando vem, eu falo, olha, eu não sei se você tem a doença, pode ser que você está raspando a região, dá positivo, mas você não tem mais lesão nenhuma. Aí o teu caso é latente. Então, nesses casos, na hora que a gente faz o exame, é muito comum a gente fazer o exame e não encontrar nada, nenhuma lesão. E aquele HPV que está sendo raspado, está ali, ele está latente, adormecido. Olha, você deve estar curado há muito tempo já, né? Porque esse DNA que você está te mostrando aqui, ele está presente ali na tua célula em alguma região, mas você não tem lesão nenhuma em nenhuma região. Então, às vezes, fica difícil também para você falar para a pessoa, né? O pinguinho nos is, né? Olha, você não tem mais nada. E ela está precisando daquilo, só que aquele exame positivo ela nunca vai ter, né? Ela está com a ideia de que ela está com a doença.
Então, a hora que você começa a esclarecer essas definições, o que é doença, o que não é doença, o que é latente, o que não é latente, o que é cura, o que não é cura, a pessoa fica mais calma, acaba entendendo e aceitando. Olha, pessoal, eu quero sugerir aqui que vocês acompanhem o canal do Júlio, que é no YouTube. Como é que eles te encontram, Júlio? HPV Online. Pode entrar no canal HPV Online, que a gente tem vários vídeos falando sobre todos esses assuntos. As pessoas fazem perguntas, a gente cria vídeo, como se fosse uma consulta, né? Hoje nós estamos num programa que a gente faz como se fosse uma consulta. Eu com meu filho, que é urologista, a gente discute um caso, né? Um caso clínico, uma situação, e vai mostrando o que aconteceu de errado, o que não aconteceu, o que a gente faria, e tirando dúvidas, problemas psicológicos, vantagem de um procedimento, desvantagem de outro, por que está voltando. Né? Certo, isso é importante. E fundamental também é alertar as pessoas que estão vivendo aí a adolescência, descobrindo também o momento, né, das suas relações sexuais também, porque existe toda uma cultura que ela é cultivada nesse período, que ela vai levar para a vida toda, inclusive também as consequências. E você outro dia tinha comentado comigo, Júlia, numa conversa, a gente se conhece há muitos anos, né? Então a gente tem essa conversa aberta, como a gente está tendo aqui com os internautas também, e você me falou que aparecem também, muitas vezes no consultório, pessoas super novas, pessoas assim, que realmente estão no início da sua vida sexual e já com alguns sinais de infecções sexualmente transmissíveis. Fala um pouquinho disso como alerta. É muito comum mesmo, né? A gente pega, eu já peguei uma menina, meninos com menos de 18 anos, 17 anos, com a vulva toda acometida por HPV, rapaz com toda a região genital, a glande toda coberta de verrugas, né? E é interessante, né? Se você pegando assim, é muito comum o pessoal vir e falar assim, mas doutor, eu sou virgem, tanto homem como mulher. Não, doutor, eu não tive relação sexual, como é que eu fui pegar esse HPV? Né? Aí eu falo, o que é relação sexual? Né? Relação sexual é penetrar só o pênis na vagina ou no ânus? Não, não, eu não penetrei. Sim, mas você um masturbou o outro e acabou se manipulando. Fizemos uma brincadeirinha só na entradinha. Então, às vezes, a pessoa ela é virgem porque não teve a penetração, mas se contaminou em alguma brincadeira que fez nas preliminares de um relacionamento. Então, é muito comum a gente pegar, às vezes, menino ou menina virgens de relacionamento, né, de uma penetração efetiva, né, ainda com o ímã intacto, e ter infecção pelo HPV. Isso é muito comum. Às vezes, as mães vêm muito preocupadas com as crianças em relação a isso. Né? Criança pequena, já recebi também, a gente recebe, e às vezes a gente tem que se preocupar muito. A contaminação de criança pequena, a gente tem que se preocupar com abuso sexual. Criança de 5 anos, 7 anos, 8 anos de idade, desaparece menina com lesões na vulva, meninos com lesão no pênis, no ânus. A gente tem que se preocupar com abuso sexual e tentar avaliar muito bem a história, que às vezes cuidadores ou pais que têm HPV, por má higiene, às vezes se mexem, mexe na região genital sem uma higiene adequada e podem transmitir também na hora de limpar a criança, né? Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem, mas também pode pegar. A gente tem que tomar muito cuidado na avaliação desses casos. É importante todo esse alerta. O Júlio também tem o Instagram dele, que é Dr. Júlio de Carvalho, é isso? Dr. Júlio de Carvalho também, vocês podem ir lá visitar. E o HPV Online, que fica no YouTube. Vocês podem seguir. Não, no Instagram também. No Instagram também. Eu não sabia. Desse eu não sabia, Júlio. São vídeos muito interessantes e vocês podem acompanhar. Eu divulgo mesmo porque eu confio muito no trabalho do Júlio. Como eu mencionei, ele teve uma passagem muito longa aí. Aliás, uma história muito longa na Secretaria Municipal da Saúde, também na Santa Casa. Ele é um profissional renomado dentro do tema, especialista em HPV. Essa conversa, ela tá aqui já para terminar. Está sendo muito gostoso a gente conversar, mas eu vou ter que fazer aqui a finalização, porque a gente já está com o nosso tempinho curto. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu sugiro que vocês procurem, então, no canal do Instagram do Dr. Júlio,
ou também no canal do HPV Online, tanto no Instagram quanto no YouTube. Ou se vocês quiserem mandar também algumas mensagens no direct, vocês podem fazer aqui, né? Júlio, você tem um recado final para dar? Aqui a gente está com muitas perguntas, mas eu não consigo responder a todas as perguntas. Pessoal, me perdoem, por favor, porque o nosso tempo está um pouquinho mais curto. De qualquer maneira, você tem um recado, Júlio, para dar para as pessoas? O recado primeiro é te agradecer o convite, agradecer os elogios, muito obrigado pelos elogios. E você é sempre muito simpática, sempre também bem extrovertida, né? E muito experiente em frente às câmeras. Em relação a qualquer dúvida que tiverem, pode ir no YouTube, né? No Instagram ou nos próprios sites, né? O HPV Online tem um site também com perguntas e respostas. A gente responde todas as perguntas em qualquer um desses canais, né? E a última mensagem que eu deixaria, na verdade, seria assim: se tem dúvida, vai fazer uma avaliação, né? A gente nunca sabe quem tem ou quem não tem. Quando uma pessoa tem uma DST, ela pode ter outras ISTs. Por isso que a gente sempre avalia todas as ISTs. A gente veio pesquisar uma, a gente avalia todas. E a mensagem mesmo é: se autoavalie, se autoexamine, avalie o parceiro ou a parceira, né? Então, se olha, às vezes você não percebe, mas se examinando, você vai achar alguma lesãozinha que você acha suspeita. Ou, às vezes, o próprio parceiro ou na parceira, você vai olhar e você olha: nossa, não é que essa lesão parece uma verruga? Será que isso é HPV? E está ali há um tempão e você não percebeu. À medida que você olha atentamente para você e para a pessoa que você tem um relacionamento, às vezes você encontra alguma lesão. Essa é a mensagem que eu deixo. Isso pode ajudar bastante também. Usem o preservativo, hein, pessoal? Sem se vocês têm nenhuma. dúvidas. Tem para tudo, até para sexo oral, viu? É importantíssimo. E tá aqui, a gente teve uma ótima conversa aberta, onde todos participaram, com o Dr. Júlio de Carvalho. Obrigada pela sua participação, Júlio. Obrigada a todos vocês, internautas, que têm acompanhado o canal do Conversa Aberta pelo YouTube, pelo Instagram também aqui no IGTV. Quem não assistiu, está chegando agora, vai lá depois no meu IGTV, que essa entrevista vai ficar lá. E, como eu disse, acompanhe o canal aí do Dr. Júlio pelo HPV Online ou Dr. Júlio de Carvalho. Júlio, foi um grande prazer. Obrigada mais uma vez. E eu sou muito, muito grata pela sua amizade e pela sua entrevista no dia de hoje. Muito obrigado. Beijão. Até logo.